Olá, senhores. Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, né? Estamos numa situação atípica para nós aí, então vamos ter que trabalhar nesse sistema de aulinhas online, via Hangout, Zoom, várias ferramentas aí que nós estamos conhecendo, né? A vantagem é que vocês podem assistir quando é gravado assim, no horário que vocês quiserem e rever quantas vezes vocês quiserem ou for necessário, né? Bom, na aula de hoje, a aula 9 do nosso livro 1, tudo bem? Página 154, nós vamos falar de aceleração escalar média. Já falamos um pouquinho de aceleração quando a gente viu o VVOAT, estão lembrados? A equação da velocidade em função do tempo, que não caiu na prova, né? Mas vamos lá, moçadinha. É uma introdução para a aula seguinte, que é um movimento uniformemente variado, que a gente chama por MOVE, tá ali no cantinho, certo? Então, primeira coisa, ó, vamos entender a aceleração. Definição, é errado falar definição, mas a gente vai entender bem assim. Definição de aceleração, a função dela. Tem a função de variar o vetor velocidade. Então, na verdade, é errado falar função, tá? Ela tem a função de variar o vetor velocidade. O vetor, variar um vetor significa poder variar a direção e também poder variar o seu valor, ou até as duas coisas, né? Aqui nós vamos trabalhar nesse momento apenas com uma delas, variação do valor numérico. A gente não vai ter que se preocupar com direção e, portanto, a gente não vai ter que se preocupar necessariamente com vetores aqui, certo? Então vamos começar a falar dessa aceleração escalar média. Imagina o seguinte, imagina um carrinho sobre uma pista parado. Alguém liga esse carro e pisa no acelerador dele, então do repouso lá no instante zero, ó, ele passa a se movimentar, ó, no instante ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, 6 metros por segundo, e vai aumentando, 9 metros por segundo, e o carrinho foi embora, daqui a pouco ele chega aí. Olha só que bacana, eu peguei para intervalos de tempos iguais aqui para nós, né? Instante 0 até instante 2 passaram-se 2 segundos, depois até o instante 4 passam mais 2 segundos, até o instante 6 mais 2 segundos. E perceba que as velocidades em cada instante são diferentes, né? Olha lá, era 0, de repente é 3, agora ela é 6 metros por segundo, 9 metros por segundo. Mas vocês estão percebendo que tem algo que é comum, que é constante aqui para nós, além do intervalo de tempo, obviamente? Por exemplo, se eu falasse de 2 em 2 segundos, 2, 4, 6, acho que no instante 8 a gente já consegue deduzir que a velocidade seria 12 metros por segundo, certo ou não? Porque a gente percebe o quê? Que a cada intervalo de 2 segundos, a velocidade está variando em 3 metros por segundo. Então olha lá que bacana, de 0 para 3 ela variou 3 metros por segundo. No próximo intervalo de 2 segundos, de 3 para 6 ela varia mais 3 metros por segundo. De 6 para 9 ela está variando mais 3 metros por segundo. Então a gente pode falar nesse caso que essa aceleração ela é uma aceleração que é constante, ou seja, ela varia o valor da velocidade sempre da mesma quantidade, do mesmo valor para nós, certo? Bom, então já está claro para todos que a aceleração nada mais é que a taxa de variação da velocidade. Essa taxa de variação da velocidade sempre em função do quê? Do tempo. Então nós vamos poder calcular a nossa aceleração escalar média dessa forma, ó. É a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, certo? Percebam que a aceleração, assim como velocidade, são grandezas vetoriais. Então nós vamos poder representar através de vetor, certo? Então olha lá na figura de novo, ó. Como ele foi aumentando a velocidade para a direita, é porque a aceleração estava apontando para onde nesse caso? Para a direita. Então nós temos sempre um vetor aceleração, assim como o nosso vetor velocidade. Unidades de medida no nosso sistema internacional, senhores, a velocidade entra em metros por segundo, o tempo em segundos e a aceleração sai para nós em metros por segundo ao quadrado. Eu gosto de falar de metros por segundo a cada segundo. Fica bacana, tá? A gente pensar metros por segundo a cada segundo, mas representa pelo segundo ao quadrado ali. Vamos fazer um exemplo então, olha só. Exemplo. Agora, como eu vou substituir valor, percebo que a gente não tem mais setinha, né? Nós vamos trabalhar apenas o escalar de cada grandeza, apenas o valor numérico de cada grandeza. Eu vou pegar um intervalo de tempo qualquer aí, já que a minha aceleração nós percebemos que é constante, a variação é linear. Então, por exemplo, de 4 até 6 segundos. Os dois últimos carrinhos ali da foto, tá? A variação da velocidade, nós já vimos ali que o ΔV vale 3 metros por segundo. Então, vamos puxar esse valor para o ΔV aqui, ó. E o ΔT? De 4 até 6, fazer intervalo, variação é pegar o final menos o inicial. Então seria pegar o instante 6 menos o instante 4. Dessa forma, 6 menos 4 embaixo ali dá 2 e 3 dividido por 2, a gente chega aqui a aceleração vale 1,5 metros por segundo a cada segundo.
Olha que bacana. Se a gente pensa 1,5 metros por segundo a cada segundo, que eu estou dizendo que a velocidade varia 1,5 metros a cada 1 segundo. Pega no primeiro trecho, de 0 a 2. Não passou 1 segundo, passaram-se 2 segundos. Se em 1 segundo a velocidade aumenta 1,5, é porque em 2 segundos ela aumenta 3 metros por segundo. Por isso que ela vai de 0 para 3, no próximo para 6 e assim por diante, para 9. Só para dar um exemplo, se a gente pegasse agora, depois do instante 6, o instante 7, a velocidade ia aumentar mais 1,5. Então aí o valor seria 10,5 metros por segundo o valor da velocidade. Fechou, moçadinha? E olha que bacana, hein? Regrinha só pra gente já ir se familiarizando, que vai ser importante. Vocês estão percebendo que a distância entre as duas primeiras fotos do carrinho é pequenininha, entre 0 e 2 segundos? Depois de 2 a 4 passa o mesmo intervalo de tempo, 2 segundos, porém a distância entre eles é um pouco maior. De 4 para 6, o mesmo intervalo de tempo, 2 segundos, porém a distância está maior. Ela vai aumentando e ela vai sempre aumentar nessa proporção quando é um movimento uniformemente variável. Então olha piscando lá o move. Falou de move, tá destacado lá, hein? Ó. Olha lá em cima. Falou de move. Ele sempre vai respeitar essa regrinha aqui que nós chamamos de regra dos ímpares. Ó. Se eu falar aqui no primeiro ΔS, a distância que ele percorreu, eu vou chamar de Dzinho para não colocar números, tá? Falar que vale 1 Dzinho, no segundo trecho, para mesmo intervalo de tempo, certo? Vai ser 3 Dzinho. No próximo trecho, para o mesmo intervalo de tempo, 5 Dzinho. E assim por diante. No próximo, 7. No próximo, 9. E assim vai a brincadeira da regra dos ímpares. Fechou? E agora vamos falar sobre classificação dos movimentos. Vocês já conhecem, né? Falar se o movimento é progressivo ou retrógrado, quando concorda o movimento com a trajetória ou discorda. Normalmente a gente olha para o sinal de quem mesmo? Isso aí, sinal da velocidade. Muito bem. Então vamos lá, estou colocando uma trajetória para vocês, orientada para a direita, posição dela no espaço, né? Dada em metros. E ali a origem, que não é nunca do corpinho do carrinho, é sempre o início do zero da trajetória para nós, certo? Valores positivos a favor e negativos contra a nossa trajetória. Eu vou colocar um carrinho aqui, ó, entre o menos 10 e o menos 20. E eu coloco ele voltado para a direita, ele não está dando ré, então ele está indo para frente. Olha lá, ó, a velocidade dele é para a direita. Fala pro tio, essa velocidade é positiva ou negativa? Isso, positiva. E é positiva por quê mesmo? Porque concorda com a trajetória. Então vamos colocar lá, ó, positiva porque ela concorda com a trajetória. Se ela é positiva, se ela concorda com a trajetória, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. Então perceba que falar se é progressivo ou retrógrado, eu olho para o sinal da velocidade. Sinal verde com progressivo escrito em verde. Fechou? Porém, agora eu vou falar que esse carro tem uma aceleração. Está variando o valor da velocidade dele. E, obviamente, que essa aceleração pode concordar com o vetor velocidade ou discordar. E fica um pouco lógico, acho que para todos, né? Se concorda com o vetor velocidade é porque vai aumentar o valor dela. Se discordar do vetor velocidade, vai estar atrapalhando, vai diminuir o valor da velocidade, né? Nesse caso, eu vou colocar uma aceleração concordando com o nosso vetor velocidade. Pera lá. Essa aceleração aí é positiva ou negativa? Lembre-se que a nossa referência para tudo, para ΔS, para velocidade e agora também para aceleração, é sempre a trajetória. Como concorda com a trajetória, nós vamos falar que essa aceleração é o quê, senhores? Positiva. E agora eu quero que vocês me ajudem. A gente sempre vai classificar o movimento não somente progressivo ou retrógrado, mas nós também podemos classificá-lo como um movimento acelerado, que é quando o valor da velocidade aumenta, e retardado, que é quando o valor da velocidade diminui, certo? Fala pro tio, a aceleração não está concordando com a velocidade? Se ela concorda com a velocidade, é porque ela está ajudando a velocidade. Se ela está ajudando, obviamente que o valor dela vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, nesse caso, nós estamos falando que o movimento é o quê? Acelerado. Mas vem cá. Em nenhum momento, para falar se ele era acelerado ou retardado, eu pedi para vocês olharem para o sinal da aceleração. A única coisa que eu pedi para vocês olharem foi ver se a aceleração ajuda ou atrapalha a velocidade. Então, a gente vai classificar sempre o acelerado ou retardado com relação ao sentido da velocidade e da aceleração, certo? Se as duas concordarem, obviamente que elas se ajudam, a gente passa a ter um movimento o quê? Acelerado. Então, o acelerado em vermelho é em função do que está dentro do quadrinho em vermelho para nós. Fechou? Segunda situação.
Carrinho tá lá do lado positivo agora. Olha, antes ele tava do lado negativo, não é porque tá do lado negativo que vai ser retrógrado, né? Progressivo, retrógrado é se anda ou a favor ou contra a trajetória apenas para nós. Então esse carro agora está do lado positivo, continua com a velocidade para a direita, ou seja, concorda com a trajetória, então o sinal vai ser positivo. Se a velocidade é positiva, se ele concorda com a trajetória, porque nós temos o chamado movimento progressivo. Porém, agora eu vou colocar uma aceleração contrária ao vetor velocidade. Se essa aceleração é contrária à trajetória, sempre em relação à trajetória, ela é a nossa referência sempre, essa aceleração vai ser negativa. Só que eu pergunto para vocês agora, ela ajuda ou atrapalha o vetor velocidade? Olha lá, sentido contrário à velocidade, não é? Se eles são contrários, eles estão se atrapalhando. Se ele está atrapalhando, ele vai fazer com que a velocidade diminua o seu valor. Portanto, nesse caso, nós temos o chamado movimento retardado. Então, se a gente fosse classificar o movimento desse carrinho, ele seria um movimento progressivo e retardado para nós. Caso 3. Carrinho agora no sentido contrário, olha lá, velocidade contrário ao sentido da trajetória. Se é contrário, nós vamos falar que esse sinal é negativo agora, certo? E se é negativo, se é contra a trajetória, nós chamamos o movimento de movimento retrógrado. Porém, eu vou colocar a aceleração também contrária à trajetória, ou seja, ela também será negativa. Mas agora, ela ajuda ou atrapalha o nosso vetor velocidade? Olha o sentido das duas lá, ó. Elas estão se ajudando, não estão? Isso significa que o valor da velocidade vai aumentar. Então nós vamos poder falar que esse movimento, além de retrógrado, é um movimento também acelerado, já que a aceleração está ajudando a velocidade. Pior, mas as duas são negativas. Tudo bem, a velocidade era, por exemplo, menos 10, passa para menos 20, vai para menos 30 metros por segundo. Vamos olhar só para o valor. Esquece o sinal, o valor é 10, 20, 30, está aumentando. O menos ali é só para indicar se é a favor ou contra a trajetória. Fechou, meninos? E o último caso é quando o carrinho, olha lá, está indo no sentido contrário à trajetória, portanto a velocidade é negativa, já indica para nós um movimento retrógrado. Porém, agora eu vou colocar uma aceleração para a direita. Se a aceleração concorda com a trajetória, essa aceleração vai ser positiva. E aí ela está atrapalhando o nosso vetor velocidade, não está? Se ela atrapalha o vetor velocidade, nós vamos falar que esse movimento é um movimento retrógrado e retardado. Meninos, ficou clara essa parte de classificar em progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado? Só que agora eu vou mostrar uma regra prática para vocês para definir se o movimento é acelerado ou retardado. O progressivo e retrógrado é aquela regrinha que vocês já conhecem. Se o movimento concorda com a trajetória ou discorda, não importa se o valor está aumentando ou diminuindo da velocidade. Eu só olho sabendo se concorda ou discorda. Agora, para saber se é acelerado ou retardado, olha só a regra prática. Quando vocês tiverem velocidade e aceleração com o mesmo sinal, olha cá, da esquerda para a direita, aonde nós temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal? No carrinho 2, entre o menos 10 e o menos 20, e no carrinho 3, que está bem na posição 20, certo ou não? Negativo com negativo, no caso do carrinho 3, e positivo, no caso do carrinho 2. Em ambos o mesmo sinal, o movimento deu o quê? Acelerado. Então, toda vez que velocidade e aceleração tiverem com o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo, é porque elas apontam para o mesmo lado. E, consequentemente, eles vão se ajudar, o movimento vai ser acelerado, né? E se eles tiverem sinais diferentes? Vamos ver? No caso diferente é o primeiro carrinho, lá na posição menos 20, uma é positiva, a outra é negativa. E o último carrinho na posição 30, uma é positiva, a outra é negativa. Toda vez que elas forem de sinais diferentes, é porque elas estão para sentidos opostos e, portanto, uma atrapalha a outra. Esse movimento seria retardado. Fechou, meninos? Então, nos encontramos logo nos exercícios dessa aula. Um grande abraço a todos.